Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 50. O vetor D1 é paralelo ao semi-eixo y negativo e o vetor D2 é paralelo ao semi-eixo x positivo. Determine a orientação letra A de D2 sobre 4 e letra B de menos D1 sobre 4. Como o vetor D1 é paralelo ao semi-eixo y negativo, podemos escrevê-lo na notação de vetores unitários como o vetor D1 vai ser menos D1 na direção J. Como o vetor D2 é paralelo ao semi-eixo x positivo, podemos escrevê-lo na notação de vetores unitários como o vetor D2 vai ser D2 na direção I. O vetor D2 sobre 4 pode ser escrito como 1/4 vezes o vetor D2, que dá 1/4 vezes D2 vezes I, e finalmente D2 sobre 4 vezes I. O módulo deste vetor é 1/4 do módulo do vetor D2, mas tem mesma orientação, ou seja, o semi-eixo x positivo. O vetor menos D1 sobre 4 pode ser escrito como menos 1/4 vezes o vetor D1, que é menos 1/4 vezes menos D1 vezes J. Menos vezes menos dá mais, então fica D1 sobre 4 na direção J. O módulo deste vetor é 1/4 do módulo do vetor D1 e tem como orientação o semi-eixo y positivo. Determine o módulo, letra C, de D1 escalar D2 e letra D de D1 escalar D2 sobre 4. O primeiro produto escalar o produto escalar de D1 por D2 vai ser igual ao módulo de D1 vezes o módulo de D2 vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Como o vetor D1 tem direção J e o vetor D2 tem direção I, eles são perpendiculares e o ângulo entre eles é igual a 90 graus. E o produto escalar se torna o módulo de D1 vezes o módulo de D2 vezes o cosseno de 90 graus, que dá D1 vezes D2 e o cosseno de 90 graus é zero, então o produto escalar é igual a zero. O segundo produto escalar é o vetor D1 escalar com o vetor D2 sobre 4, que dá o módulo de D1 vezes o módulo de D2 sobre 4 vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Então dá D1, o módulo de D2 sobre 4 é D2 sobre 4, vezes o cosseno de 90 graus, né? Porque eles também são perpendiculares. Então dá D1 vezes D2 sobre 4 vezes zero, que é o cosseno de 90 graus. Então chegamos ao mesmo resultado, é igual a zero. Determine a orientação, letra E, do vetor D1 vetorial com D2 e letra F do vetor D2 vetorial com D1. Calculando o produto vetorial da maneira que calculamos nos problemas anteriores, o produto vetorial de D1 por D2 vai ser o determinante da seguinte matriz. Na primeira linha, a gente coloca IJK. Na segunda linha, as coordenadas, as componentes do primeiro vetor D1, que vai ser 0, menos D1 e 0, né, já que ele só tem componente J. E na terceira linha, as componentes do vetor D2, que é D2, 0, 0, já que ele só tem componente I. Expandindo esse determinante, utilizando os cofatores, temos I vezes o determinante de uma matriz, menos J vezes o determinante da outra, mais K vezes o determinante da outra. Os dois primeiros determinantes são nulos porque temos colunas nulas, sobrando apenas o último termo, que é o produto da diagonal principal, 0 vezes 0 dá 0, menos o produto da diagonal secundária, menos D1 vezes D2 dá D1 vezes D2 na direção K. Invertendo a ordem dos vetores, o produto vetorial fica o produto vetorial de D2 por D1, a gente constrói a matriz,
e JK na primeira linha. Agora as componentes de D2 na segunda linha e as componentes de D1 na terceira linha. Expandindo esse determinante, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos antes. E vamos concluir que os dois primeiros determinantes dão zero porque temos uma coluna nula nas duas matrizes, sobrando apenas o último termo na direção K. O produto da diagonal principal, D2 vezes menos D1, dá menos D1, D2, menos o produto da diagonal secundária, que é zero. Então, o resultado é menos D1 vezes D2 na direção K. Determine o módulo, letra G, de D1 vetorial com D2 e H de D2 vetorial com o D1. Como tem apenas componente Z, seus módulos serão os valores dessas componentes. Então, o módulo do produto vetorial de D1 por D2 vai ser D1 vezes D2. E o módulo do produto vetorial de D2 por D1 também será igual a D1 vezes D2. Determine, letra I, o módulo e letra J, a orientação de o vetor D1 vetorial com o vetor D2 sobre 4. Podemos reescrever o produto vetorial da seguinte forma. O produto vetorial de D1 pelo vetor D2 sobre 4 vai ser o vetor D1 vetorial com 1/4 do vetor D2. Aí eu posso colocar esse 1/4 em evidência, fica 1/4 vezes o produto vetorial de D1 por D2, que já calculamos, né? Que é D1 vezes D2. Então, o resultado vai dar D1 vezes D2 sobre 4 na direção K. O módulo deste vetor é igual ao módulo da componente. Então, o módulo do vetor D1 vetorial com o vetor D2 sobre 4 vai ser D1 vezes D2 sobre 4.